Amado ouvinte da palavra de Deus, um versículo da palavra do Senhor. Caso você queira acompanhar em sua casa, fique à vontade. A palavra de Deus, ela é o manual para irmos morar no céu. Nós acreditamos facilmente em um mapa de tesouro. Eis aqui o mapa para irmos ao céu. Exaltado seja o nome do Senhor. E eu queria compartilhar nessa noite dois versículos apenas de Mateus, capítulo número 11, versículo número 16 e 17. Diz assim, Jesus dizendo: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Nós vivemos em um mundo em que pessoas estão desnorteadas. Elas não entendem o tempo em que estamos vivendo e, por não entenderem o tempo em que estamos vivendo, perdem a esperança, perdem o juízo e muitas das vezes perdem a direção, tirando muitas das vezes a sua própria vida. Jesus aqui estava falando de uma geração que desconhecia o tempo das coisas e das estações. Pois ele diz, olha, os seus companheiros dizem uns aos outros: nós tocamos flauta e vocês não dançam. Nós cantamos lamentações e vocês não pranteiam. Há uma necessidade, amado ouvinte da palavra de Deus, de conhecermos o tempo do Senhor. Porque, como eu disse, se acharmos um mapa do tesouro, nós facilmente pegaremos ele e procuraremos cuidadosamente aonde está o tesouro, sabendo de que ele está no xizinho vermelho que tem no mapa. Mas nós vivemos em uma geração que não entende os tempos, as estações, os momentos. Há pessoas vivendo ainda como no tempo antigo, sem entendimento, sem a palavra de Deus. Mas nessa noite a palavra de Deus traz conhecimento para que você entenda quais os tempos em que estamos vivendo. Nós temos na Bíblia, querido, a divisão de 7 tempos. E eu queria aqui rapidamente mencioná-los para você, para que você não fique desconhecido de cada um deles. Houve o tempo da inocência. Sim, houve o tempo da inocência na Bíblia. Havia a dispensação conhecida como inocência. Houve esse tempo. Você tem que entender isso. Houve o tempo também da consciência. Havia dispensação da consciência, o período em que a consciência era quem governava. Houve o período e a dispensação do governo humano. Houve também um período em que o governo humano era quem controlava. Houve a dispensação, o período, o tempo da promessa, em que todos esperavam a promessa. Houve depois o tempo e a dispensação da lei. A Bíblia é dividida em todos esses tempos que aqui estou falando. O tempo da inocência, o tempo da consciência, o tempo do governo humano, o tempo da promessa, o tempo da lei. Houve também, e agora estamos em um tempo conhecido como o tempo da graça. A graça, o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos foi o que Deus nos deu. Salvação quando merecíamos condenação, perdição foi retirada da nossa vida e colocada no lugar dela salvação e vida eterna. Nós estamos vivenciando a 6ª dispensação. Veja bem que são 7 dispensações. Passaram-se 5. Estamos na 6ª e haverá de se cumprir o tempo estabelecido pelo Senhor na 7ª dispensação. Mas você tem que entender que assim como o mapa humano do tesouro tem um X indicando aonde encontra ele, e você perspicazmente procura saber de passo em passo aonde encontrá-lo. A Bíblia também
Não deixará aqueles que ouvem enganados. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela não engana ninguém. Portanto, se nós lermos, estudarmos, procurarmos saber o que há de acontecer, nós encontraremos o tesouro. E é um tesouro que o ladrão não rouba. Jesus fala isso em Mateus 6. É um tesouro que o ferrugem não corrói. É um tesouro que nós não iremos morrer quando encontrar. É um tesouro que tão pouco nós perderemos quando morrer. Porque veja bem, você pode ter casa, carro, dinheiro na conta, mas há de vir o dia da sua morte, como é o da minha também. Iremos morrer. Mas esses tesouros, aonde ficarão? Pertenciam verdadeiramente a nós? Éramos verdadeiramente nossos esses tesouros? O tesouro, querido, é ter conhecimento da palavra de Deus e saber o tempo em que estamos, para não dançarmos de forma errada a música que está tocando. Jesus aqui cabalmente estava dizendo, olha, vocês não sabem dançar conforme a música. Em palavras miúdas, nordestinas. Tocavam flauta, não dançavam. Planteavam e cantavam lamentações, mas não havia choro. Por quê? Porque desconheciam o tempo. Porque desconheciam o momento. O momento agora é um momento em que estamos pregando, informando, dizendo, olha, Jesus vai voltar para implantar a última dispensação, o último tempo. Passaram-se 6 tempos, estamos ainda no 6º, mas há de vir o 7º tempo, e nós reconhecemos que está próximo. Você deve então, sabendo disso, correr para os braços do Pai, porque você pode fugir de todo mundo, de todas as pessoas que se encontrem nesta terra, mas você não foge da presença e do encontro com Jesus, e ele há de acontecer na 7ª dispensação ou 7º tempo. Estamos no 6º, falta um tempo só, falta somente um tempo para que as coisas que hão de se cumprir se cumpram. Faltam apenas um período para que as coisas que vão acontecer aconteçam. Faltam apenas um período para nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. E você, nessa noite, ficou sabendo que a Bíblia não é um livro confuso e que não há comunicação com o ser humano, nem entendimento para ele. Diz cabalmente tudo que aqui está escrito em rápidas palavras. São 7 tempos, estamos no 6º e adivinha o 7º, para a honra e glória do nome de Jesus, e que Deus implante a sua palavra em seu coração, a fim de lhe fazer um salvo, uma salva para a glória dele. E eu quero fazer uma oração para que nós venhamos entender todas as coisas e os tempos em que estamos. Querido Deus, eterno Pai, nós aprendemos hoje, Senhor, sobre os 7 tempos, as 7 dispensações. Rapidamente podemos entender, Senhor, que são 7 tempos, que a palavra de Deus ela é tremenda, maravilhosa, é mais preciosa do que qualquer tesouro humano, do que qualquer mapa humano, porque o mapa humano se corrói com o tempo, mas a tua palavra permanece para sempre. Nós entendemos, Senhor, que havia o tempo da inocência, nós entendemos que havia o tempo da consciência, nós entendemos que também houve o tempo do governo humano, nós entendemos, lendo a Bíblia, que houve o tempo da promessa. Nós continuamos entendendo que houve o tempo da lei. Nós continuamos entendendo que há o tempo da graça em que estamos. E nós entendemos lendo que haverá o tempo do reino milenial, da implantação do teu reino. Que o Senhor venha dirigir os nossos passos, a fim de dançar conforme a música.